Diante de todo o ocorrido nos últimos dias envolvendo a defesa da criação de um partido nazista, por duas figuras públicas e notórias, o sócio proprietário do Flow Podcast, Monark, e o parlamentar, Kim Kataguiri, que foram endossados por Adrilles Jorge da Jovem Pan e o parlamentar Fernando Holliday, nos vemos na obrigação de desmentir a direita brasileira. Atualmente, a direita brasileira, com seu oportunismo habitual, está a pedir pela criminalização do comunismo e dizendo que o nazismo não foi pior do que o comunismo. A direita segue este caminho mentiroso para tentar ter algum saldo positivo para si, tanto porque o nazismo foi derrotado exclusivamente pela esquerda comunista, quanto para retaliar o fato de que a esquerda no Brasil foi quem sempre denunciou sozinha estes senhores ao qual ela aprecia, sendo os principais críticos que movem as principais reflexões a gerar indignação pública contra o ocorrido. É claro que não nos baseamos no acaso, nem na livre associação, ou em paixões ideológicas, mas nos fatos para desmentir tamanha ideia estapafúrdia. Mas, antes de prosseguirmos, pedimos a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais, e aproveitem para nos seguir nas redes. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Durante a edição de segunda-feira, 7 de fevereiro do podcast Flow, na qual participavam os deputados Kim Kataguiri, do Partido Democratas, e Tabata Amaral, Partido Socialista Brasileiro, o tema liberdade de expressão era discutido quando Monark falou sobre nazismo. Ele disse: a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Tabata Amaral, em vez de se levantar e se retirar, ou melhor, em vez de dar voz de prisão aos nazistas, optou por rebater o comentário e falou que a liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro. O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco, afirmou a parlamentar. Kim Kataguiri, categoricamente, afirmou que achava injusto a Alemanha criminalizar o nazismo. Além da forte repercussão nas redes sociais, organizações judaicas, como a Confederação Israelita do Brasil e Federação Israelita de São Paulo, repudiaram os comentários de Monark. O podcast também perdeu patrocínios. Várias marcas usaram as redes sociais para afirmar que não patrocinavam o Flow Podcast e denunciaram que o programa usava as imagens das empresas mesmo após contratos pontuais terem sido encerrados. É preciso contextualizar as razões que ligam liberais e nazifascistas. Primeiro, o anticomunismo e a defesa do capitalismo. Embora o nazismo seja antiliberal, não é anticapitalista. Segundo, liberais como Kataguiri e Fernando Holliday, que posteriormente expressou solidariedade a Kataguiri dizendo ser contra a criminalização de nazifascistas, fazem parte do conjunto da obra dos liberais em geral, que em outros momentos históricos já expressaram seu apreço e respeito pelos nazifascistas. Mesmo que a questão seja reduzida à mera liberdade de expressão, o núcleo da relação entre ambas as partes jamais se limitou a tão pouca afinidade. Antes de mostrar um exemplo concreto, é preciso explicar a razão econômica dessa relação, e ela reside na crise do capitalismo. O capitalismo tem suas crises cíclicas e sistêmicas. Embora os liberais saibam que estas crises são partes do próprio sistema, eles costumam colocar suas condicionantes em fatores externos ao sistema, como a intervenção do Estado. Nesta avaliação, o Estado surge como elemento não ligado ao sistema e não como parte dele. Este é um erro de dimensões tão absurdas que teríamos de fazer um vídeo só para explicar como jamais existiu a dissociação histórica entre o Estado e o capitalismo. Na realidade, quanto mais recuamos na história e mais se desenvolvem relações de classe, mais se desenvolve o Estado. Numa sociedade sem classes como o comunismo primitivo, não havendo divisão em classe, raça, gênero, sexualidade entre outras, não há também necessidade de um ente que regule estas relações para legitimar algum nível de desigualdade, seja formal, seja material. O Estado capitalista, especificamente, em regra, tem como condão a regulação da igualdade apenas formal e este é seu limite, legitimando, consequentemente, a desigualdade material e zelando por ela. Tanto o Estado quanto o capitalismo estão baseados na existência das classes e grupos oprimidos, portanto, não pode haver capitalismo sem haver Estado. Não existe capitalismo sem Estado e nem o contrário, Estado sem capitalismo. Em suma,
não existem elementos externos ao sistema, mesmo os que resistem ao sistema estão sujeitos a ele. Os próprios comunistas sempre foram honestos em reconhecer que o modo de produção no socialismo era uma transição que perpassa por um capitalismo de Estado. Não se pode mudar um sistema socioeconômico e uma formação social de uma só vez. É preciso fazer este processo por etapas. E é necessário admitir que, na história atual, um sistema econômico, a formação social e o Estado são indissociáveis do capitalismo porque ambos são baseados na existência de classes, grupos opressores e estratos oprimidos, ao contrário do que dizem os liberais. Para superar o Estado seria necessário superar o próprio capitalismo total e globalmente. O próprio Marx afirmou que o socialismo em suas etapas primárias era apenas uma sociedade que acabou de sair das entranhas do capitalismo e que, portanto, guardava estigmas e leis econômicas deste sistema. E que o proletariado e os estratos oprimidos deveriam se organizar e usar o poder do Estado para suprimir e usurpar o poder da classe burguesa. Ao tomar o controle do Estado, os estratos oprimidos, os camponeses, sob a liderança do proletariado e em aliança, devem organizar a transferência paulatina dos meios de produção das mãos da minoria para a maioria, podendo intercalar seu poder por meio de cooperativas e propriedade estatal desde que estejam sob disposição dessa aliança revolucionária. A princípio ter tão somente os meios de produção não é mais urgente do que socializar o produto que ele gera. Em suma, tudo que é produzido, numa formação social, deve ser acessível a todos, pelo menos em projeção. Portanto, antes mesmo da socialização dos meios de produção é preciso que a sociedade tenha acesso ao que ela produz. Este é um ponto pacífico na doutrina comunista revolucionária. O que foi amplamente aceito por todos os revolucionários do marxismo-leninismo e aplicado de diferentes formas e em diferentes velocidades. A velocidade com a qual esse processo ocorre, ou em que se cumpre as etapas, não dependem apenas de um só país e é uma questão complexa que depende da paciência de se trabalhar o conceito de longa duração, podendo levar séculos. Portanto, não devemos exigir que a palavra de ordem o fim do Estado seja prioridade antes que se acabe com a capacidade do capitalismo de se defender, que hoje os comunistas chamam de imperialismo. Assim, o imperialismo é o aparato estrutural e superestrutural edificado para a defesa das relações capitalistas em todos os âmbitos, econômico, social, ideológico, político e etc. Assim, os liberais não podem admitir que o capitalismo tem suas falhas e contradições. Por isto, quando ele falha excessivamente, é preciso criar elementos externos ao sistema e criar culpados, para conter o avanço das massas e sua pressão, bem como para reprimir quem pode guiar os trabalhadores e oprimidos em geral para o sucesso, os partidos revolucionários. Os liberais fazem a defesa do nazifascismo, ainda que tenham de sacrificar uma valiosa leva de princípios que dizem seguir sobre a não intervenção do Estado na economia. Não à toa e nem por menos que o guru de Kim Kataguiri Mises dizia que o fascismo tinha sua importância na reconstrução da Europa. Segundo Mises, não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes, visando ao estabelecimento de ditaduras, estejam cheios das melhores intenções e que sua intervenção, até o momento, salvou a civilização europeia. O mérito que, por isso, o fascismo obteve para si estará inscrito na história. Porém, embora sua política tenha propiciado salvação momentânea, não é do tipo que possa prometer sucesso continuado. O fascismo constitui um expediente de emergência. Encarar o fascismo como algo mais seria um erro fatal. Assim, Kim e Fernando Holliday não apenas simpatizam com a ideia de defender a liberdade de expressão do nazismo e sua existência institucional à toa. Isto é uma exigência típica e clara de quem quer, diante do crescimento da esquerda durante a crise do bolsonarismo, pavimentar ideias de defesa do sistema em último caso. Estes mesmos liberais costumam pregar que o nazismo não foi pior que o comunismo. Esta afirmação, por lógica, tem três consequências. A primeira estabelece o liberalismo como o melhor caminho, a segunda estabelece o nazismo como o mal menor cujo dano é menos significativo e a terceira coloca o comunismo como o mal absoluto. Ao minimizar o nazifascismo, há um caminho estabelecido para sua absolvição e até para dizeres, o nazismo é o mal necessário. Diante disto, só uma coisa pode ser feita: desmentir por completa a ideia de que nazismo é melhor que o comunismo. Não é necessário ir muito longe para averiguarmos o caráter dissimulado de toda esta mentira que de maneira rasteira coloca o comunismo como pior que o nazifascismo.
Mesmo entre os historiadores não marxistas, é possível perceber um movimento que, longe de ser reduzido ao stalinismo, procura deslocar o eixo das costumeiras análises do totalitarismo. A ideia comum da Guerra Fria que Stalin e a URSS podem ser reduzidos a uma sociedade assassina e totalitária, finalmente pode ser questionada e diminuída. Muitos não pretendem negar algum nível de terror, mas apenas a proporção indicada pela chamada escola historiográfica do totalitarismo. A escola que se opõe à explicação do modelo totalitário de mundo, e que seria, portanto, antitotalitária foi chamada de revisionista. E aqui não estamos a falar da revisão de princípios do marxismo-leninismo de Bernstein e Khrushchev, mas sim da revisão da explicação totalitária dos modelos comunistas e suas formações sociais, seja aquelas que existem, seja aquelas que deixaram de existir. Os chamados revisionistas, em maior ou menor medida, pregam desde o fim dos anos 60 que, conforme novas fontes primárias soviéticas foram surgindo, não há meios de se defender o modelo totalitário para explicar a URSS e os países comunistas. No entanto, isto não foi aceito de bom grado pelos historiadores que querem incluir a URSS e o comunismo no modelo totalitário. Os totalitários se opuseram ferozmente aos revisionistas, afirmando que seus adversários não passam de apologéticos de Stalin e os acusaram de relativizar o terror. No entanto, Conquest, o maior nome da escola do totalitarismo, nunca conseguiu responder à altura, e seus críticos crescem enquanto seus adeptos frequentemente diminuem. Embora isso não seja divulgado por questões de conveniência e funcionalidade. A verdade é que o campo acadêmico ocidental majoritariamente só classificou a URSS como totalitária, após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Neste período, a historiografia foi dominada pelos estudiosos do modelo totalitário da União Soviética, que se caracterizava enfatizando a natureza absoluta do poder de Joseph Stalin. Este conjunto de teóricos, no entanto, não conseguem lograr êxito de convencer a todos na historiografia. O modelo totalitário foi definido pela primeira vez na década de 1950 pelo cientista político Carl Joachim Friedrich, que postulou que a União Soviética e outros estados comunistas eram sistemas totalitários, com culto à personalidade e os poderes quase ilimitados do grande líder, como Stalin. Para além desta característica, a formação social comunista era identificada como mera inspiradora da formação social nazifascista. A escola revisionista, iniciada na década de 1960, concentrou seus estudos em instituições relativamente autônomas que poderiam influenciar a política de nível superior. Matt Lenoy, historiador especializado no período dos grandes expurgos soviéticos e com ênfase no assassinato de Kirov, descreve a escola revisionista como representando aqueles que insistiam que a velha imagem da União Soviética como um estado totalitário voltado para a dominação mundial era simplificada demais ou simplesmente errada. Eles tendiam a se interessar pela história social e argumentam que a liderança do Partido Comunista teve que se ajustar às forças sociais já existentes na construção do homem socialista. Esses historiadores da escola revisionista, como John Arshger e Leni Viola, desafiaram o modelo totalitário, que foi considerado desatualizado, e eram os revisionistas, ativos nos arquivos dos antigos estados comunistas, especialmente no arquivo do Estado da Federação Russa relacionado com a União Soviética. Os revisionistas são críticos também da dependência do uso de história oral de emigrantes da diáspora soviética como fontes absolutas do terror, bem como de relatos de estrangeiros de passagem no país, isto porque as evidências anedóticas se equiparavam. Havia tanto as que defendiam a URSS quanto as que degradavam. Nesta perspectiva, não se poderia desempatar o debate somente a partir de vivências somadas num determinado sentido ou em outro. Logo, o primeiro e inovador trabalho dessa escola é John Arshger, A Origem dos Grandes Expurgos, o Partido Comunista Soviético reconsiderado de 1933 a 1938. Esta obra foi publicada pela editora da Universidade de Cambridge em 1985. Este trabalho consiste numa versão muito revisada da tese de doutorado de Gary, a dissertação no Boston College, 1979, orientada por Roberta Menin. Esse trabalho é fundamental. As diferenças básicas entre as escolas foram resumidas muito bem no ensaio do professor Grover Farr, onde recomenda o estudo da obra do professor Robert Thurston, bem como, ao fim, faz um breve relato da história da escola revisionista. Neste resumo,
O professor emérito da Universidade de Montclair coloca em evidência a refutação de Whitcroft, a comparação entre Hitler e Stalin, que resume muito bem a natureza e a discordância central entre ambas escolas históricas que estudam a URSS. Assim ele diz. Por exemplo, no artigo A Escala e a Natureza da Repressão e Assassinatos em Massa Alemães e Soviéticos, de 1930 a 1945, de dezembro de 1996, Whitcroft ataca a comparação fácil e anticomunista de Stalin com Hitler. A conclusão diz: a repressão e os assassinatos em massa executados por lideranças alemãs e soviéticas durante o período 1930-45 diferiram em vários aspectos. O líder alemão Adolf Hitler matou pelo menos 5 milhões de inocentes, principalmente por causa de sua antipatia por judeus e comunistas. Em contraste, o líder soviético Joseph Stalin ordenou o assassinato de menos de 1 milhão de pessoas porque acreditava que elas eram culpadas de crimes contra o Estado. Ele teve o cuidado de documentar essas execuções, ao passo que Hitler não se preocupou em fazer qualquer pretensão de legalidade. Como se pode ver, não é possível comparar as duas formações sociais e os dois líderes na pesquisa historiográfica mais avançada e atual hoje existente. E esse entendimento um dia será um valor universal mínimo, porque faz anos que a escola do totalitarismo se encontra em decadência. Diante disto, terminamos a primeira parte deste vídeo. Agradecemos a presença e audiência de todos vocês. E reiteramos, se não inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, nos siga nas redes sociais, curta, compartilhe e comente.